Fala pessoal, mais um vídeo direto da prancheta para vocês. E aqui nós vamos falar sobre balanço defensivo, onde existem diversas maneiras de se fazer. Mas todos praticamente com os mesmos objetivos, que seria parar o contra-ataque, ter um bom equilíbrio defensivo e a reação dos jogadores à volta defensiva. Então vamos mostrar uma maneira de se fazer um bom balanço defensivo. A regra número 1 seria atacar o rebote ofensivo, sendo o 4 e 5 como obrigação ir no rebote de ataque e o 3 como uma oportunidade de atacar. O primeiro conceito eu chamo de o espelho, onde o jogador que quando não pega o rebote de ataque, ele tenta tirar o passe longo do jogador que pega o rebote de defesa. Ou, no mínimo, fazer com que esse jogador perca tempo para passar a primeira bola. Vamos mostrar alguns exemplos. Aqui, o arremesso saindo da zona morta pelo jogador 1. Como ele está na zona morta, o jogador 4 e o 5 com obrigação de pegar o rebote de ataque. Só que, para ter um bom balanço, esse 3 não vai no rebote de ataque, voltando para a defesa. Aqui outro caso de arremesso da zona morta, só que agora pelo jogador número 5. Como o jogador 5 ele vai no rebote de ataque independente se arremessa, junto com o 4, nesse caso o 3 pode ir no rebote porque o 1 já tem que reagir ao arremesso voltando para a defesa. Nesse caso, um arremesso do 2 acima da linha do lance livre, o 2 arremessando o 4 e o 5 como obrigação ir no rebote de ataque, e nesse caso o 1 tendo que reagir ao arremesso do 2, podendo liberar o 3 como oportunidade também de pegar um rebote de ataque. Aqui um exemplo interessante. O jogador 5 oferece um flare para o jogador 2. Nesse momento, o jogador 3 passa a bola para o arremesso do jogador 2 da zona morta. Como o jogador 2 está na zona morta e ele é responsável pelo balanço defensivo, nesse caso, novamente o 3 não vai no rebote de ataque, tendo que fazer o balanço juntamente com o jogador 1. Então, 2 jogadores indo no rebote de ataque, o 3 fazendo a primeira volta defensiva juntamente com o jogador 1. Então, como regra número 2, quem não vai no rebote de ataque tem que fazer a primeira volta defensiva, ou seja, o primeiro balanço. Esse primeiro balanço sempre com 2 jogadores no mínimo, o 1, 2 ou 3. Eu chamo isso de a torre, que seria conter o jogador que recebe o primeiro passe, seja ele o passe longo ou o passe curto. Aqui um exemplo da torre, um arremesso acima da linha do lance livre, e nesse caso o 4 e o 5 indo como obrigação no rebote, o 3 como oportunidade, e o 1 e o 2 podendo fazer esse primeiro balanço defensivo, ou seja, a torre. Nesse caso, o jogador 1 contendo passe longo e o jogador 2 contendo passe curto. Nesse outro exemplo, um arremesso do 4 na zona morta, tanto ele como o 5 indo no rebote de ataque como obrigação, o 3 como oportunidade e o 1 e o 2 fazendo o primeiro balanço defensivo. Agora o 2 contendo passe longo e o 1 contendo passe curto. Aqui uma situação de infiltração pelo jogador 1. E esse jogador 1, ao finalizar, o 4 e o 5 vão no rebote de ataque e o 3, vendo que ele já está lá, faz o primeiro balanço juntamente com o 2. O jogador 1 pode atrapalhar o passe longo caso a bola caia do lado do jogador que pega o rebote, mas o objetivo principal dele seria voltar para a defesa. Regra número 3. Voltar o mais rápido possível para a defesa. Nesse momento, são todos contra todos.
não buscar um jogador específico para defender. Chama esse momento de o bloco, onde todos vão voltar em bloco, fechando os corredores dos atacantes. Nesse caso aqui, um arremesso saindo pela zona morta pelo jogador 4, toda a defesa vai fechar o rebote defensivo, o jogador 4, 3 e 5 vão atacar esse rebote, sendo que o 1 e o 2 vão fazer o primeiro balanço defensivo. Vamos supor que aqui o jogador 5 da defesa pegue o rebote defensivo. Nosso jogador 5 tem que fazer o espelho para tentar tirar o passe longo, assim como o jogador 4 e o 3 voltar o mais rápido para a defesa, tirando passe nos corredores laterais. Se a bola é passada no jogador 1, o jogador 2 é responsável pelo primeiro passe, fazendo com que esse jogador não tenha condição de driblar essa bola em velocidade para o ataque. E o jogador 1, localizando que esses jogadores já estão contidos, já fica responsável pelo jogador 2 que está vindo no ataque. Aí, como regra número 4, seria o enquadramento.